Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a discussão sobre a mudança da meta fiscal do governo coloca a economia na pauta do dia do país. No Congresso, a comissão responsável por tratar do assunto é a Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, a CMO. Para falar um pouco sobre os trabalhos da comissão, nós recebemos aqui no Palavra Aberta o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, que é o coordenador do PT na comissão. Deputado, obrigada pela sua presença. Em primeiro lugar, deputado, acho que às vezes nem aqui no Congresso se percebe a importância da Comissão de Orçamento para o país como um todo, né? É verdade. A Comissão do Orçamento é, sem sombra de dúvidas, a comissão mais importante por ali, que passa a previsibilidade tanto de receita como de despesas para todas as áreas de governo e também para os estados e municípios. Por isso que é uma comissão que requer uma atenção muito especial, tem um debate muito profundo, muito cuidadoso, porque tudo que a gente faz ali tem um efeito imediato, seja na esfera federal, estadual e municipal. O senhor agora como coordenador da bancada do PT na comissão, a comissão começou a trabalhar ainda em maio. Como é que o senhor pretende agir ao longo do ano? Lembrando que a Comissão de Orçamento divide mais ou menos um cronograma até... começa a discutir LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, até meados seria agosto, mas às vezes vai mais, e para o segundo semestre, orçamento. Como é que o senhor pretende trabalhar? A gente tem uma equipe de técnicos dentro da bancada do partido, a gente tem 4 membros efetivos e 4 suplentes muito envolvidos nas várias áreas. Agora, como a gente não pode atuar em todas as áreas, nós temos que priorizar, particularmente... onde eu tenho trabalhado, eu tenho sempre buscado priorizar saúde, agricultura familiar, educação, que são áreas estratégicas. Agora, temos também outros setores que precisam ter uma atenção especial. Você imaginar a questão da infraestrutura. Eu sou do Nordeste, então nós precisamos ter uma atenção especial para a situação de água, que tem sido um grande nó na situação do país inteiro, mas no Nordeste foi muito particular. Temos uma grande obra que é a transposição do Rio São Francisco, que ali tem uma série de adutoras, foi uma obra iniciada no governo Lula, continuada no governo Dilma, e é uma obra que não pode parar, independentemente de quem esteja à frente do governo. Então, é uma obra estruturante muito importante. Nós temos as situações das estradas, que requer também uma atenção muito especial, porque é por onde escoam as riquezas, é ali onde você precisa ter um acompanhamento muito cuidadoso. E todo esse debate, ele está lá presente no dia a dia na Comissão Mista do Orçamento. Temos ainda obras inacabadas, obras com indício de irregularidades, onde há uma subcomissão, um comitê dentro da comissão que cuida exatamente disso, porque uma obra parada, ela termina ficando muito cara para a sociedade brasileira. Então, a Comissão Mista do Orçamento, ela tem que trabalhar em todas as frentes. Ali a gente tem que estar focado em todos os momentos, porque... qualquer descuido, muitas vezes você deixa uma área mais desassistida, outras vezes tendo uma atenção que, para o nosso olhar, poderia ter uma atenção um pouco mais inferior e poder estar uma priorizada em outras áreas. Então, um exemplo claro, educação e saúde tem que ser uma prioridade junto a qualquer comissão ou qualquer comitê ou qualquer área que cuide disso, porque eu não consigo imaginar que qualquer país possa se desenvolver se você não focar muito na educação e não cuidar muito bem da saúde do seu povo. Agora, deputado, uma das críticas que se faz, por exemplo, normalmente no final do ano, aquela correria na Comissão de Orçamento, dezembro, para aprovar o orçamento para o ano seguinte, muita discussão, às vezes se aprova de madrugada, aquela coisa que a gente está acostumado aqui no Congresso. Mas aí chega no ano seguinte, o presidente decreta um contingenciamento de tanto e boa parte do que foi discutido aqui não é usado nas áreas que deveriam. Esse trabalho na Comissão de Orçamento poderia sair mais do papel, se houvesse, por exemplo, um orçamento impositivo? Veja só, é uma área muito complexa, necessária, graças a Deus ela existe, porque é ali que você consegue controlar melhor a situação dos governantes, como também os interesses da sociedade. Agora, existe um jogo de interesse muito grande. Se você imaginar que nós temos 513 deputados e todo mundo busca um espaço para as suas bases. E para você montar um quebra-cabeça como esse não é muito fácil. Quando chega no Senado, são mais de 81 senadores, que têm também os seus interesses.
Ali já vem de um campo de estudo executivo, porque o executivo já faz um estudo permanente daquelas demandas que está sendo priorizada dentro do programa de governo que você apresentou para a sociedade. E quando chega aqui, não tem um jeito de não sofrer bastante. Quando chega no ano seguinte, ainda tem um outro problema. Por quê? Porque no orçamento você tem sempre a questão da chamada expectativa de receitas. A despesa ela é vertiginosa. Você tem muita dificuldade de controlar a despesa. Como é que você vai controlar, por exemplo, a questão da necessidade dos serviços que surgem todos os dias na educação, na saúde, o salário do servidor, os setores do judiciário, do Ministério Público. Então, você tem uma pressão muito forte dentro do parlamento para que essas pautas sejam consideradas e corrigidas. A receita nem sempre é assim. Você, às vezes, tem uma expectativa de receita, num cenário mundial de economia globalizada, em qualquer momento você pode alterar isso de uma hora para outra. Vamos ver aqui a questão do país. O Brasil vive muito de commodities, vive muito de exportar determinadas áreas. E de um momento para outro, as commodities tiveram uma redução significativa no mundo inteiro, porque a China passou a necessitar de menos ferro do Brasil, porque o preço do petróleo, o barril diminuiu o seu preço, porque você às vezes não teve uma boa produção da laranja, ou que tem outro setor do mundo que está produzindo laranja também. Então, tudo isso termina tendo um efeito muito grande na expectativa da receita. É por conta disso que há sempre essa necessidade permanente de muitas vezes você estar aí apresentando os PLNs para poder ir fazendo as adequações orçamentárias por conta dessas incertezas e dessa complexidade que é o orçamento, não só no olhar nacional, mas também nas suas influências internacionais. É bom falar, deputado, que esses PLNs também passam pela Comissão de Orçamento antes de ir para o plenário do Congresso, né? Também faz parte do trabalho da comissão. Sim, obrigatoriamente. Tem esse debate que está muito rico aí agora, onde a presidente Dilma encaminhou um PLN no mês de março, com uma previsão de 96,7 bi, que era uma meta fiscal prevista para este período. E esse PLN, ele sofreu dentro do Congresso, até pela frágil base da presidente Dilma, um questionamento, que estava querendo um cheque em branco, que era muito alto. De uma hora para outra, o governo golpista, que assume o governo numa situação bastante questionável, que dizia que a situação do PLN estava muito elevado, quando você estabelece 96,7 bilhões, aí ele adiciona mais 70 bilhões, passando, portanto, para 170,5 bilhões. É só para ver a complexidade. Os mesmos setores que combatiam um PLN porque achavam que era elevado, quando teve a oportunidade de encaminhar isso para a CMO, compreendeu que agora ele estava pouco, ele tinha que ser bem superior. Então, é um olhar assim, muito complexo, quer dizer, onde está a verdade numa situação como essa? Então, são questionamentos como esses que a gente tem que fazer um debate muito mais profundo, com muito mais tranquilidade. Tem muito jogo de interesse, ali você tem muitos compromissos que assumem muitas vezes. A nossa posição crítica ao aumento do PLN 01 2016, com esse aumento significativo para 170 bi, a gente sabe que são compromissos firmados para pagar o preço do golpe. E quem paga essa conta toda, infelizmente, é a sociedade. Deputado, para encerrar, o PT começou o ano como governo, agora a presidente Dilma está afastada, o presidente interino Michel Temer e o PT na oposição. Como é que o senhor vai trabalhar? A gente não sabe como é que vai acabar o ano, né? Tem 180 dias para o processo do impeachment ter uma definição decisiva no Senado. Como é que o senhor vai coordenar a bancada do PT na Comissão de Orçamento? É um grande desafio. Nós éramos governo, houve o golpe no dia 17 de abril na Câmara e depois no Senado. Agora, depois que aqueles que coordenaram o golpe prestaram os seus serviços sujos, já começaram a pagar o preço. Logo depois foi o Eduardo Cunha, que já está aí afastado da Câmara por corrupção, que já era bastante conhecido. E agora surge o episódio também do Romero Jucá, que a gente sabia que a base do golpe estava sustentado num grande pacto, eu chamo um pacto maldito, de afastar alguém sem crise de responsabilidade para tentar enterrar a Lava Jato. Dito isso pelo Romero Jucá. O Jucá, horas antes de sair do ministério, teve na reunião conosco e ele abriu a reunião dizendo assim: o inferno está só começando. E eu tive que responder dizendo isso.
Eu até imaginei que ele ia demorar mais, mas ele está chegando cedo demais. Porque é o inferno quando você imagina o seu olhar em relação aos negros, às mulheres. Agora já está com uma meta de reduzir o teto, porque diz que está alto demais o financiamento de saúde e educação. Quem paga isso são os mais pobres, infelizmente. Já está agora acabando a questão do pré-sal, que é um bilhete premiado do povo brasileiro. Então, o Fundo Soberano, que lhe dá sustentação, já foi ameaçado também de que ele será extinto, o que cria, sem sombra de dúvida, uma situação triste, porque você pega um patrimônio brasileiro e entrega praticamente para o mundo explorar, porque você deixa de proteger exatamente a sua própria riqueza. Então, eu não tenho dúvida que esse governo golpista, que tem 1% de apoio popular, ele não se sustenta nas ruas nem nas urnas, está sendo vaiado por onde chega. Então, eu não acredito que na nova reavaliação do Senado seja mantido este governo desastrado, que é uma atrapalhada atrás da outra, até porque não recebeu o voto popular para estar onde está. E a sociedade aprendeu a ser livre. O maior valor que nós temos é o nosso direito conquistado nas ruas, com muitas vidas, para poder eleger os representantes. Então, o povo não vai suportar essa lógica de poder ter um governo impopular, envolvido em corrupção, maltratando os mais humildes, olhando só para o mercado, sem condições nenhuma de responder às demandas da sociedade. Isso é uma grande fraude. Portanto, eu estou convencido que mais cedo que se possa imaginar, com essas trapalhadas, estamos aí o episódio da cultura, por exemplo, onde esnoba da cultura, que cultura é malandragem, que cultura é vagabundagem. É o olhar que quem só pensa em mercado tem da sociedade brasileira. Não tem alma, não tem sentimento, não tem paixão, não tem envolvimento. E é por isso que ele não se sustenta, porque o povo não suporta isso. Bom, deputado, nós vamos continuar acompanhando o seu trabalho na Comissão de Orçamento, vamos conversar outras vezes com você aqui no Palavra Aberta. Obrigada, deputado. Bom, a gente conversou com o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, sobre economia, Comissão Mista de Orçamento, crise, assuntos do Brasil. Você pode conferir esta e outras edições do Palavra Aberta no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Mariana Pschittig, obrigada pela audiência. Tchau.